Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna e voltei para corrigir a tarefinha de matemática. Se você está recordando da aula anterior, a gente falou sobre comparação de números, comentamos sobre maior, menor, até entrarmos nas ordens crescente, que a gente conversou, que é a ordem que está crescendo, e também na ordem decrescente, que ela está diminuindo. É como se eu estivesse subindo uma escada na ordem crescente. E agora, na ordem decrescente, eu vou descer essa escada. Então, vamos observar o exercício da nossa aula anterior. Estava na página 87 do seu livro. Se você não tem o livro para acompanhar, eu vou te dar uma licença agora e você vai acompanhar aqui comigo. Então, o exercício 3. Ele pedia para que você pegasse um barbante e medisse sua própria altura. A gente já tinha conversado nas aulas passadas que você pode medir sua altura de vários jeitos. Eu falei da trena, falei do barbante, falei do risco da parede, falei para você pedir ajuda. Então, com esse barbante, a gente vai procurar, não na sala de aula, você pode fazer isso na sua casa, na sala da sua casa, na cozinha, no seu quarto, coisas que tenham o mesmo tamanho que o seu barbante. E vai registrar aqui. E depois, coisas maiores e menores. Eu sei que eu, professora Bruna, tenho 1,75 m. São 175 centímetros. Então, se eu for usar aqui o meu fitilho, ele tá cacheadinho aqui, mas eu vou segurar ele bem firme com o pé e eu vou cortar ele aqui, ó. Agora, a mão esquerda não vai dar certo. Não consigo. Você que é canhoto vai conseguir cortar com a mão esquerda, eu não vou. Derrubei aqui, não tem problema. Eu vou sumir bem rapidinho. E já estou aqui, ó. Agora, qual é o objetivo do primeiro exercício? Eu quero alguma coisa que tenha o mesmo tamanho que eu. Será que esse quadro tem a mesma altura? Essa placa que eu uso aqui tá mais baixo. Mas, como eu fiz em casa, tem uma coisa na minha casa que tem esse mesmo tamanho. Que é o mesmo tamanho que o meu. E fica na cozinha. E não é o fogão. É a geladeira. A minha geladeira tem o mesmo tamanho que o meu. Vamos ver se a gente consegue registrar aqui? Então você vai escrever se o seu objeto não é esse, é um outro objeto, é um armário, é uma porta. Ah, é a medida da porta do meu quarto. Não, então você é bem alto, né? Porque para ser o mesmo tamanho que você, vai ser o quê? O meu, eu vou colocar aqui. A resposta pessoal. Lembra? O seu colega não tem o mesmo tamanho que você, que não deve ter o mesmo tamanho que eu. Então, o mesmo tamanho do seu barbante. Eu encontrei a geladeira, então eu vou colocar aqui. No próximo exercício, na próxima letrinha aqui, na letra B, eu quero alguma coisa, esse é fácil, mais fácil para vocês ainda, que eu quero alguma coisa que seja maior que o barbante, ou seja, algo que tenha o tamanho maior que vocês. Quando eu fiz lá em casa, deu bem certinho, bem maior, aliás, o guarda-roupa. Porque eu preciso ficar esticando a mão para pegar as coisas lá em cima e tem uma parte que eu guardo as cobertas que eu preciso pegar uma escada. Então, o guarda-roupa é maior que o meu barbante, o meu guarda-roupa é maior do que eu. Um tamanho que seja menor que o meu barbante. Eu até queria que fosse do mesmo tamanho do barbante, queria que fosse maior, mas a minha televisão, ela deve assim, de largura, ela deve dar mais ou menos um braço assim. Ela deve dar isso aqui, ó. Se vocês forem observar, ó, é o quê? Menor que eu. Então, tamanho menor que o meu barbante. Isso é a largura, né? Se eu falar da altura da televisão, daí vai ficar menor ainda, assim, ó. Dá mais ou menos isso aqui, ó. Que é um retângulo. Então, qualquer uma dessas informações tá coerente ali. Organize as coisas que você descobriu em ordem crescente. Ai, será que eu entro? Eu sou uma coisa? Bom, eu estou ali na relação, né? Então, em ordem crescente. Crescente está crescendo, do menor para o maior. O que eu falei para vocês que foi a coisa menor aqui? Foi a televisão? Foi o guarda-roupa? A geladeira? Ou eu, professora Bruna? Então, menor é a televisão. Agora eu tenho duas coisinhas que elas são
do mesmo tamanho, né? No meu caso, eu e a geladeira. Então eu vou colocar elas, cadê minha atividade? Elas juntas aqui, ó. Eu não sou do tamanho do guarda-roupa, deixa eu apagar aqui. Quase! Eu sou alto, mas o guarda-roupa é mais alto. É a geladeira e... Aqui, se você colocar na ordem você e o objeto, ou objeto e você, não tem importância. A gente só tem que cuidar agora que tem que ser o maior, que eu quase coloquei. O maior de todos, vamos voltar lá, televisão, aqui ó. Lembra que eu comentei que preciso pegar a escada para pegar o que tá lá em cima? Então, por último, guarda-roupa. Tá bom? Cuidado para não confundir esse aqui com esse. Então, se você quiser separar por uma vírgula, por um ponto e vírgula, por uma barrinha, pode ser também. Então, o exercício número 4. Esse exercício, ele não era uma tarefa de casa. A gente vai fazer juntos, tá? Se você prefere ler comigo, fazer em casa, aí você pausa e depois volta para a correção. Se você não tem problema da gente ir fazendo junto, é só acompanhar. Então aqui a gente tem algumas sequências. Essa sequência aqui em azul, que tá indo, dá pra gente perceber pelo 0, que ela tá caminhando de 10 em 10. Falta saber se ela está aumentando de 10 em 10 ou se ela está diminuindo. E aqui, ó, 5, 0, 5, 0, ela está caminhando de 5 em 5. Qual é a minha atividade? Olha, depois a gente vê aquela lá de baixo. Observe as sequências e escreva se a ordem é crescente, se está aumentando ou se está diminuindo, se a ordem é decrescente. 10, 20, aumentou, 30. Então, ela está aumentando aqui, está crescendo, do 20 foi para o 30, para 40, 50, 60. Aumentando, crescendo, ordem crescente. Então, a gente vai escrever aqui bem bonitinho, crescente, lembrando que tem esse S e C juntos. Então, aqui agora, deixa eu ver se isso tem quem tá com o livro não vai ter esse probleminha aqui, porque tá na frente. Se vocês observarem, tá a sequência e na frente ali. Agora a gente vai fazer esse aqui, ó. 55. Aí aqui 50. Então diminuiu 5. Agora foi para 45. 40. Já voltamos lá. 35. Então, a gente vai colocar aqui que ela está diminuindo. Ela está em ordem decrescente. Vamos fazer esse aqui, depois a gente vai conferir se a gente fez tudo que está no livro. Então, 22, é 25. 22, 23, 24, 25. Então, subiu 3. 25, 26, 27, 28. Subiu 3 de novo. Está aumentando. De quanto em quanto? De 3 em 3. Então, ela está crescendo. Ela é uma ordem crescente. Então, vamos voltar para ver se a gente fez tudo. Se vocês observarem, aqui tem um espaço e para vocês também. Porque essa sequência aqui, ó. Por isso que eu já deixei ali até pronto. A sequência é 12, 22, 32, 42 e 52. Lembrando que nossas soluções são ordem crescente, se estiver aumentando, e decrescente, se estiver diminuindo. Nesse caso, a gente tem uma ordem crescente, porque do 12 eu adicionei 10, fui para o 22, adicionei 10, fui para o 32, então a solução desse beleza. Feito isso, podemos ir para o exercício lupa na mão. Vamos ver se a gente consegue reproduzir aqui. Consegue enxergar esse desenho? Ele é um foguete. Então, são vários foguetes. Eu tenho 30, 35, mas eu tenho 10. Então, pera. Eu tava indo bem. 30, 35, 40... Opa, tenho 10, tenho 20, 25 e 15. Percebemos aqui que essa sequência está misturada. Então, vamos ver o que o exercício está solicitando.
Escreva os números dos foguetes em ordem crescente. Para eu escrever em ordem crescente, eu vou do menor para o maior. Então vamos em busca do menor número aqui. Não é o 30. Tem algum número menor que 10? Não tem. Então o menor número é o 10. Vou registrar. Para não rasurar muito o seu livro, você pode fazer o xizinho naquele foguete para você não se confundir e colocar de novo. Ah, o próximo é o 20. Vamos ver. 35, 30, 40... Opa! 10, 15. Então agora é o 15. O próximo é o 20. 25. 30. 35. 40. Qual seria o próximo número? 45. Mas ele está aqui? 30, 35, 10, 20, 15, 25... não está. Então eu acabei. Vamos ver a próxima pergunta. Que regularidade é possível notar? Regular. O que está acontecendo de uma coisa para outra e depois acontece de novo e depois acontece de novo? Do 10 para o 15 aumentou 5. Do 15 para o 20 aumentou 5. E assim por diante. Então, a regularidade ali é essa. Os números estão crescendo de 5 em 5. Eles estão aumentando de 5 em 5. É adicionado 5. Tudo isso que você escrever da sua maneira, do jeito que você achar que fica melhor para você entender, para quando você for olhar de novo e de novo, você entender o exercício, pode fazer daquela maneira. Agora, bem rapidinho, a gente vai fazer aqui uma listinha. Deixa eu ver se a gente consegue ver. Aqui, ó. Para ver o que a gente aprendeu nessas últimas aulas, que já tem um tempão que a gente está trabalhando junto. Eu já chamo você até de amigo. Já sinto sua falta quando a gente não se vê. Então aqui, ó, a gente tem em azul o que a gente sabe, as dúvidas e o que a gente não sabe. Mas eu tenho certeza que você que acompanhou bem direitinho vai lembrar de tudo isso aqui, ó. Usar tabelas e gráficos para apresentar e organizar informações. A tabela é aquela que a gente dividiu em linha e coluna, certo? Deitado e em pé. E os gráficos a gente trabalhou também com gráfico de linha e gráfico de coluna. Então, esse aqui, show! Próximo, utilizar os números ordinais. Então, a gente lembra que a gente falou lá o primeiro, segundo, primeiro, 2, segundo, 3, terceiro, último, primeiro. Então, isso a gente viu também. Realizar a leitura e a escrita de números até os 60. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não fiz essa leitura com vocês completa, mas vocês têm isso no livro, a gente fez isso no material. Lembra aquele material de apoio que a gente recortou junto, trabalhou os nomes, fez tudo isso? Eu acredito que eu até tenho ele aqui perto, só um minutinho. Aqui, ó, eu tenho uma das tabelinhas, ó. A gente viu mais de uma, certo? Não tá lembrando? Nada te impede de retomar isso também, mas vimos sim. Identificar se um colega, se um primo, um amigo, um parente é da mesma altura, no seu tamanho, se ele é maior que você ou se ele é menor. Vimos também. E também vimos isso para objetos e até desenho. Desenhei várias vezes durante essas últimas aulas. Organizar os objetos em ordem crescente, aumentando de tamanho e em ordem decrescente, que é quando diminui. Então nós vimos também. Então, para fechar tudo isso, eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês. Quem tem o bloco de ficha, pode anotar ou circular que vocês vão fazer as páginas 51 e 52. Então, na frente dessa ficha, nós temos as casas aqui com alguns números, certo? Dificuldade, pois os números estão em ordem. Veja, então os números não estão em ordem. Não tem uma sequência ali, nem crescente nem decrescente. Vocês vão arrumar conforme a solicitação aqui embaixo, certo? Se você não tem o material, pausa agora e faz a leitura completa. Se você tem, responde no seu material que você já tem impresso. O exercício 2 tem uma brincadeira muito conhecida, que você provavelmente já brincou pelo menos uma vez, que é essa aqui, ó. Então, campo aqui da brincadeira, a gente tem uma amarelinha, feita por 10 espaços. E qual é a sua tarefa? Completar. Preste muita atenção na hora de completar, porque ela não está com o tradicional 1, 2, 3, 4. Então você tem que pensar bastante, colocar a cabecinha para funcionar, trabalhar e a gente vai se encontrar na nossa próxima aula. Na próxima aula eu começo daqui
e a gente dá sequência. Obrigada por ficar comigo até aqui, obrigada por assistir, obrigada por ser um aluno tão exemplar e fazer as tarefas. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.